Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao Rádio Studio Live 2023. A gente vai ter aí no dia 28/2 e no dia 2/3, das 9 ao meio-dia. Meu nome é Júlio Omar Marchetti. Estou fazendo aí parte do pessoal que vai fazer algumas apresentações. Vou pedir desculpa se tiver algum erro de gravação ou alguma situação, porque eu não edito geralmente vídeos, tá? Então a gente vai ter aí agora gerenciando dependências com o Boss, né? Então a gente vai falar um pouquinho como você criar um repositório no Git. Vou criar tudo local, tá? Repositório no Git com os seus componentes e utilizar o Boss para isso, tá? Você pode manter, na verdade, a dependência dos seus componentes diretamente no projeto e não na IDE, utilizando então essa ferramenta aí que foi criada aí pelo Matheus Rush e pelo Rodrigo Bernard, né, mais conhecido como Bill, e mantido pela comunidade. Bom, falando um pouquinho sobre mim, então, quem quiser acessar aí, eu tenho um blog, está um pouquinho desatualizado aí, juliomarmarquete.com.br, mas lá você vai ter algumas informações e também tem uma forma de contato. Como falei, sou embarcadeiro MVP aqui no Brasil, moro atualmente aqui em Barra Velha, Santa Catarina. Também fica aí o meu LinkedIn, pode procurar lá, Leomar Marchetti, vai adicionar, que a gente pode trocar algumas informações. Trabalho para a Ereno Sistemas, tá? A gente trabalha com um software de gestão comercial. A Ereno Sistemas aí fica em Icaraíma, Paraná, e a gente tem cliente aí por todo o sul do Brasil. Quem estiver procurando software na área de gestão comercial, venha lá conversar conosco. Essa é uma demonstração que a gente vai mostrar o sistema para vocês. Também faço parte do projeto CBR. Na verdade, sou mais conhecido exatamente pelo projeto CBR em si. Convido quem não conhece ainda o projeto a vir conhecer. Nós temos o fórum, nós temos o Discord, nós temos também uma assinatura mensal aí, pessoal que queira ser pró e ajudar o projeto, e ter também acesso exclusivo ao fórum fechado, ter SLA de perguntas e respostas. Também trabalhamos com questões de TEF, então fiquem bem à vontade também para nos procurar lá na comunidade, tá? Temos aqui o CBR Pro que eu acabei de falar, e temos as libs, para quem não programa aí Delphi aí pode, ou Lazarus também, né? Pode procurar ali, porque a gente tem DLLs para você utilizar com as suas respectivas linguagens de programação. E, bom, entra lá no site, você vai ter bastante informações. A gente vai diretamente aí para a ação, como diz o outro. A gente vai falar aqui um pouquinho, então, quem não conhece, então procura aí por Hashload, tá? No Git tem vários projetos, tá? A gente faz parte aí da equipe, aí uma gurizada aí medonha, aí temos que ajuda a manter tanto o Boss quanto o Horse e os demais middlers que são utilizados em projetos, tá? Hoje a gente vai então falar especificamente sobre Boss, lembrando que temos no canal temos no Medium, se eu não estou enganado, o do Matheus, temos um artigo escrito sobre o mesmo. No canal do Vinícius no YouTube também ele tem. No canal do Carlos Modesto, tá? Se você procurar por Carlos Modesto também, acho que tem alguma coisa falando sobre Boss. No canal do Adriano Santos também tem sobre. E também temos o canal também da própria Hashload, né? Esqueci até de comentar aqui, vamos aproveitar. YouTube, Hashload. Então você vai ter bastante aqui, ó. Você vai ter bastante conteúdo, caso você queira se aprofundar aqui e conhecer um pouquinho mais. Então a gente tem aí uma playlist legalzinha aí com bastante informações, tá? A gente teve um tempo atrás aí, foi feita uma semana inteira e então tem vários pessoal falando também sobre Boss, né? Utilizar o Boss. Então,
Falando um pouquinho do Boss. O Boss, na verdade, o código dele é aberto, tá? Caso você queira contribuir com ele. Ele foi feito na linguagem Go, tá? Então, tu pode fazer o download do setup, tá? Então, basta vir aqui no setups ou em releases e ele vai trazer aqui para ti para as versões. Hoje eu acho que ele não tem diretamente um setup, mas se você quiser um setup Next Finish, se eu não estou enganado, na versão 3.5 aqui você vai ter um setup.exe, tu vai colocar aí rodar tranquilo, ele vai estar fazendo a instalação para ti manual. Depois você tem alguns comandos, né, que você pode utilizar para fazer a atualização. Caso tenha alguma dúvida, basta digitar help lá, ele vai te mostrar algumas coisas, mas inicialização de um projeto, instalação, remoção, caches, dependências, versões, update do projeto, tá? Upgrade do boss em si, então você não precisa vir novamente baixar aqui, basta fazer um upgrade e algumas flags a mais você pode ir fazendo utilização. No próprio site aqui tem um pouquinho de informações. Temos até o Jim, né? O famoso Jim aí, que é contribuinte aí do projeto com algumas ideias e melhorias que foram feitas. Qual que seria a ideia em si? Não sei se vocês prestaram atenção, mas quando você quer utilizar diretamente, eu vou vir aqui no projeto aqui, utilizar o Horse, você hoje não precisa vir aqui fazer um git clone, etc, baixar. Você pode vir simplesmente tendo o Boss instalado e passar o comando boss install horse. Mas por que isso? Porque dentro do código dele, tá, do Boss, tem lá uma alias, né, que quando você coloca horse, o que ele faz? Ele aponta para o caminho que a gente tem aqui, tá? Então, ele vai apontar diretamente aqui para esse endereço e baixar. Mas como que ele entende que tem isso? Exatamente por causa desse arquivo aqui, esses dois arquivos que são criados, tá? De versões. Então, eu vou tentar aqui criar um repositório local e a gente vai trabalhar nisso. Eu já tenho instalado o Boss aqui na máquina, tá? O intuito hoje não é tanto Delphi, tá? Mas é mais a gente poder utilizar. Eu vou colocar aqui uma coisa que todo mundo utiliza aí, tá? A CBR CBR Boss, vou colocar assim, o nome da pasta, tá? Eu tenho uma pastinha já feito o download bem recente aqui do CBR dentro dessa máquina. Vocês estão vendo. E o que, que eu vou utilizar dele? Não vou utilizar o restante das coisas que são necessárias, do que está aqui. Eu só simplesmente vou utilizar o que? A pasta fontes, tá? Então eu vou fazer a cópia disso daqui, porque é isso daqui que vai me interessar hoje, tá? Aqui eu criei essa pastinha chamada CBR Boss. Dentro dela eu vou criar novamente aqui uma pastinha só para deixar bem separadinho aqui. Vou dar o nome de source, tá? Vou colocar aqui, tá? Como falei, vai ser bem didático a coisa aqui, então não te preocupe, tá? E o que eu vou fazer? Vou abrir aqui o terminal, na pasta aqui que eu acabei de criar, e vou fazer o seguinte aqui, ó, só para falar, estou com o Boss, vou dar a versão dele, ó. Opa. O que é que eu errei aqui? Ah, não, é só digitar Boss, opa, Boss version, acho que é isso. Aí, ele já está informando para vocês a versão e a versão do Go utilizada para qual que foi o commit, etc. Então você tem bastante informações aqui. Basicamente o que eu vou fazer aqui então? Vou fazer aqui ó, um boss init, tá? Então eu vou inicializar aqui, beleza? Aqui posso colocar algumas coisas de informações, onde que está, ou colocar um nome, né? Eu vou, na verdade, vou inicializar como se estivesse inicializando um projeto que fosse utilizar o boss, tá? A página onde ele se encontra, a versão, a descrição e o source, tá? Onde ele se encontra. Nesse caso nosso aqui, eu coloquei ali a pastinha source, vou colocar aqui então também, barra CRC, ok? Então ele criou para mim aqui um diretório. Então eu vou utilizar uma ferramenta visual para vocês, chamada Fork, tá?
utilizo umas duas ferramentas, tem a Fork e tem a GitKraken. O GitKraken te dá umas limitações, a Fork aqui te dá algumas opções. Então, vou vir aqui e vou pedir para ele abrir para mim. Ele viu que ele não é um repositório Git, eu vou inicializar ele. Então, vou inicializar esse repositório como se fosse um Git. Lembra que eu falei que estão aqui, então, todas os fontes deixa eu fazer uma coisa aqui também, então, Delphi Git ignore, tá? Ali, joia. Isso aqui eu vou deixar aberto até porque eu vou utilizar posterior. Nós temos aqui contribuição também da gurizada aí com isso. Então vamos criar aqui, aproveitar e criar aqui dentro o novo arquivo. Vou apagar aqui. .git ignore. Beleza. Temos o nosso arquivo, vou editar ele aqui. Deixa eu ver se eu tenho o Notepad++. Acho que eu tenho. Espero que ele não esteja desatualizado. Ele está desatualizado, mas tá tranquilo. Vou fechar ele aqui. Salvei ele, né? Deixar ele se atualizar aí. Então agora eu já tenho o git ignore. Desculpem aí pelo, como eu falei para vocês, pela gafe aqui, ia ter alguma coisa aqui no meio, sabia que ia ter. Mas como a gente tem um tempinho aí, tá tranquilo pra gente fazer. Beleza, adicionei o git ignore, vou fechar ele aqui. Então com isso, eu já tenho aqui então, fazendo parte para nós aqui também, o git ignore. Vou dar um stage aqui, beleza, vou dar um commit. Isso daqui eu tô criando como se fosse o seu diretório dos seus componentes que você vai versionar ele num Git da vida, tá? O GitHub, o GitLab, o Bitbucket ou um servidor local. Geralmente o pessoal pega lá o GitLab e faz um servidor local. Vamos colocar aqui inicial. Beleza, comitei. Então quer dizer que tenho 2.576 arquivos do ACBR, que são os fontes. Então tenho aqui ele local aqui para mim. Beleza? Deixa eu ver se ele está terminando de comitar. Com isso, então, a gente tem esse repositório. Eu vou fazer aqui, ele já está entendendo também que é um repositório Git. Vou criar agora aqui um projeto, tá? Vou criar aqui uma pastinha. Vou criar uma pastinha aqui. Nova pastinha aqui. E um projetinho de exemplo, tá? Com esse nosso projeto de exemplo aqui. Vou entrar aqui nele. Vou abrir aqui o Delphi, tá? Vou criar uma pastinha aqui. Olhei aqui, lembrei de uma coisa. Você existe hoje alguns plugins, tá? Disponíveis, na verdade, algumas formas mais práticas de você trabalhar. Quem tem as versões tanto Community quanto Enterprise, etc. E as versões mais recentes, na verdade, também, né? Você pode vir aqui no Get, tá? Ele vai mostrar aqui para nós, está procurando. Vamos ver se a internet ajuda. Beleza, se eu vir aqui em IDE Plugins, nós temos aqui ó, o Boss Expert. Então, é um utilitário de IDE, tá? Então, basta a gente pegar ele aqui, ó, dar um install. Não tinha nem lembrado de falar para vocês isso, tá? O install, ele já vai instalar rapidinho aqui, não demora muito. Aceitar, beleza, fez a instalação. Deixa eu lembrar, acho que ele vai pedir para reiniciar a nossa IDE, para ele ter disponível, né? Ok. Show. Olha, vou fechar ele aqui. Ele já adicionou para nós aqui um plugin. A gente já vai utilizar e ele já veio direto aqui para a página do Gabriel Baltazar. Então você pode utilizar ele para fazer a gerência, tá? Dos teus projetos diretamente. Ok. Eu vou criar aqui um projetinho, tá? Vou criar aqui um projetinho, ó, acabou de compilar o Boss Experts. Vou vir aqui e vou criar um console application. Exatamente, eu vou criar um console application para mostrar algumas coisas para vocês.
Vou salvar esse projeto lá na pastinha, né? Então vamos aqui, ó, desktop, projeto, RAD Studio Live 2023, tá? Beleza, vamos salvar. Então temos aqui ele disponível. Com isso, então, a gente vai vir aqui no projeto e vamos iniciar, né? Vamos iniciar aqui o boss. Então, vamos dar um boss init, tá? Para ele entender. Não vou informar nada, também não vou informar, vou dizer para ele que ele pegue aqui a partir da pasta toda. Então, para ele já está disponível isso. Então, com isso, já inicializei. Beleza? Se eu vir aqui, não lembro se ele vai pedir para nós instalar ou não. Então, como a gente criou agora há pouco aqui, essa pastinha CBR Boss aqui, coloquei as fontes, o que eu vou fazer agora? A gente vai tentar apontar esse caminho aqui, ó, tá? Vamos ver se ele vai pegar aqui. Deixa eu ver se eu... Ah, uma coisa. Eu vou ter que gerar. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou inicializar o Git Flow aqui nele. Joia. E para mim poder também fazer a utilização, né? Então eu vou ter que liberar versões dele. Lembra que você pode tratar, lembrando então, até quando você for utilizar um exemplo aqui de versões, a release dele, conforme você for aumentando a release, é com isso que ele vai incrementar as versões internamente, tá? Ó, beleza, inicializei aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar uma release, tá? A release 1.0.0, opa, 0, joia. Vou startar ela aqui no master e já vou finalizar ela, tá? Para mim gerar essa versãozinha, ele gerar também para mim uma tag. Isso estou fazendo na pasta onde está o componente que eu acabei de gerar. Então, vou finalizar aqui a tag, tá? Poderia fazer alguma outra informação, etc. Eu só vou finalizar ele para ele gerar para mim. Então. Joia. Isso aqui é para quem hoje utiliza já o ACBR, quer manter ele num Git local e não utiliza-se ele via instalação na IDE, tá? Utiliza via linha de comando. Lembrando também, enquanto ele faz isso daqui, eu vou lembrar vocês o seguinte, a gente tem o boss, né? E o boss IDE, tá? Aqui, deixa eu achar aqui, que a gente faz a instalação. Cadê o nosso... Deixa eu só procurar aqui. Ó, existe o boss, né, que é a linha de comando, e o IDE, que é um plugin para você instalar componentes visuais, tá? Então, o que vai acontecer? Você pode ir lá e dar um boss, você vai primeiro fazer a instalação do boss, ele tem dependência dele diretamente, depois você vai dar um boss install "-g boss IDE". O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você instale componentes visuais, mas vai depender do projeto, tá? Não vai depender da IDE em si, mas vai instalar componentes visuais no Delphi, perdão. Beleza, gerou para mim aqui, ó, gerou uma tagzinha, gerou uma release. Agora, vou fazer o seguinte, deixa eu ver se vai funcionar certinho isso daqui. Vou fazer aqui e vou dizer para ele aqui, nesse meu projeto, que eu quero fazer o seguinte, boss install, vamos ver se ele vai pegar esse caminho aqui. Ali, repositório, code 400, acho que é porque eu coloquei local e ele vai tentar pegar no remote. Então, como eu não criei uma pasta, uma dependência, criei um repositório no servidor, ele vai acabar não fazendo exatamente o que eu gostaria que ele fizesse aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Não. Não, porque ele não vai me deixar.
Tá. Mas então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai te jogar para cá. Como eu não tenho esse repositório no servidor, ele vai dar esse porém. Então, vou mostrar um local aqui que a gente já tem aqui, tá? Gabriel Baltazar, GitHub. Eu sei que esse jovem aqui tem muita coisa aqui, tá? E uma delas é exatamente que ele mantém o repositório do ACBR aqui no projeto, tá? Ó, vou mostrar até o projeto aqui, ó, uma pasta repositório da ACBR. Ele colocou todos os arquivos, então ele fez toda essa dependência e ele subiu para cá, tá? Então ele subiu, ó, então tá a versão aqui, ó, onde está o main, ele declarou diretamente, né, o fonte e as dependências em si, tá? Então aquilo que eu fiz lá, localmente ele fez e já subiu para o servidor. Neste caso aqui, então, eu pego e faço o seguinte, eu vou fazer diretamente nesse repositório dele. Então você faz tudo aquilo que eu fiz aqui localmente, você, nesse caso eu tirei todos os exemplos, no caso dele ele deixou ele completo, né? E se a gente olhar esse arquivo aqui local, né? Vou só dar uma conferida nele para vocês entenderem. Aqui, ó. Então ele já fez exatamente essas opções aqui e ficou disponível. Então, subindo para o teu servidor, colocando, né, na verdade, teu servidor você não pode ter só um repositório local ali na pastinha. O local tem que estar no servidor. Você vem aqui, ó, e faz o seguinte: boss install e vou colocar o endereço dele. Então, ele já vai fazer o download da dependência. No caso, ele iria fazer o download do teu servidor local que você tem, Git instalado, né? E que você acabou de criar também, né? Subiu todos os arquivos, etc. para ele. Fazendo download aqui, vai demorar um pouquinho até para fazer o download. Enquanto ele faz o download, se for local na sua rede, vai ser rapidinho, então você passa a não ter essa dependência. Eu vou abrir aqui e provavelmente eu vou fazer um teste aqui para que vocês possam ver. Vou gerar um get aqui com quem? Com o Horse. Então depois eu vou fazer a instalação aqui básica aqui do Horse, né? Só ele terminar essa dependência aqui. Bem rapidinho aqui. Não demora muito. Lembrando então, né, que daí agora você passa a ter disponível então o BOS, tá? Então, as dependências, etc. Você pode vir aqui já diretamente e buscar. Ó, ele já tem até definido alguns para você fazer o login diretamente neles, tá? E selecionar eles que você quer aqui, ó, e fazer a instalação. Já vou mostrar para vocês como que vai, como que funciona. Pode fazer também o install dele, fazer aqui a instalação, tudo bem organizado aqui, tá? Vamos ver se já acabou. Aí, beleza, pegou a versão semântica e tal. Está instalando os módulos, daqui a pouquinho ele já vai pedir para mim para atualizar aqui o projeto. Ele fez a dependência. Aqui está ele. Aqui a pastinha que eu gerei. Eu devia ter feito o teste antes, mas como falei para vocês, fiz tudo ao vivo. Aí, beleza. Tá buildando aqui o ACBR para fazer o teste. Beleza. Então, voltando para cá, ó, já vai recarregar o projeto. Lembra que eu falei? Aqui a gente já está com as dependências do projeto que você vai colocar seus componentes locais, tá? Até lembro que alguém fez uma pergunta esses dias ali no... Então tá aqui, ó. Ele adicionou o que era necessário, tá?
é bastante, tá? Tem que tomar cuidado com pets, tá? Um dos pets longos, ó, pode dar problema, mas tá aí, ó. Então todos os pets do CBR. Como eu falei, vou colocar aqui também, para que a gente possa brincar, já vou adicionar, vou fazer o cache de dependência do CBR para verificar se tem alguma coisa a mais. E já vai fazer a instalação do boss aqui para nós. Perdão, do Horse. Enquanto ele faz ali, para mim não nem me demorar aqui, já vamos ter aqui. Já vou aproveitar aqui, na verdade já vou colocar ele aqui, que eu preciso dele aqui. Aí. Vou dar uses nele aqui. Depois ele vai saber que vai estar aí. Vamos finalizar, vamos salvar aqui, ele já fica salvo, depois ele só vai recarregar para nós o projeto. Processando dependência, tal, beleza. Ok, minimizar aqui, tipo carregar, carregou. Então, a ideia na verdade era mostrar para vocês alguma coisa funcionando. Então, beleza, utilizei aqui o Horse só para me chamar ele e poder mostrar, dar a permissão. Vou dar aqui o get na porta 9000. Então vamos colocar aqui local host 2.9000 barra ping, é isso. É isso, né? Olha, ponto, beleza. Eu vou fazer uma utilização do que eu acabei de colocar aqui. Como eu falei para vocês, ó, tá dependendo agora, então a gente pode colocar aqui a CBR, deixa eu lembrar qual que é o mais básico aqui. Deixa eu lembrar qual dos projetos que vai ser mais pequenininho que eu vou colocar a rodar. O validador. Deixa eu achar onde é que tá ele aqui. Vamos colocar o validador aqui. Cadê? CBR comum, CBR diversos. Aqui. Validador. Ok. Já vou colocar as uses lá do validador, então. Então vou colocar aqui, ó. A CBR. Opa. CBR validador. Beleza. Já pegou aqui. Deixa eu ver qual que é o componente que a gente vai utilizar aqui. Vamos criar aqui um local. var l cbr validador. Aqui cbr validador. Tá? Eu vou gerar aqui. Vamos criar primeiro o componente aqui, tá? CBR validador. CBR validador. Vamos igual ter CBR validador. Create. Não vou criar para nada. Try. Find. CBR validador ponto free. Virar ele aqui. No caso, se tivesse alguma entrada de informações, claro, seria pegar ela que eu só vou utilizar para ponto. Vamos CBJ não. Qual que a gente poderia utilizar aqui? Nem vou utilizar a criação do componente em si. Vamos utilizar diretamente a função. Eu nem lembrava que aqui, na verdade, a gente já tem diretamente a função aqui, ó. Caso você queira formatar, validar documento. A gente não precisa nem criar. O objeto vai ficar aqui. Vou tirar aqui também. Enfim. Validar CPF. Eu vou gerar um aleatório aqui na internet. Gerador CPF
válido. Beleza. Vamos ver aqui, ele vai gerar um CPF, joia. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou passar um CPF que ele gerou aqui para mim. 712, 654, 420, 02, tá? Então, a função aqui vai retornar para nós alguma informação. E a gente vai retornar aqui no send, tá? Diretamente aqui. Vamos compilar. Então, ó, já vai fazer dependências do ACBR em si. Não está instalado, então, na IDE o ACBR. Ele está diretamente do projeto. E, ok, rodou. Seu deck 1, F5, ó, 200, ok. Beleza? Não quer dizer que ele ficou... o retorno lá está vazio, ele retornou ok. Vou colocar aqui um número errado aqui. E vou rodar novamente. Ok, rodou. Compilou. Beleza, compilou. Vou dar aqui um F5, ó. CPF inválido. Tá? Então, o intuito não é a utilização em si dos componentes aqui, mas e sim explicar como você utilizar. Então, a utilização, instalação do boss, pode fazer a instalação dele tranquilamente. Aqui vamos ver se ele consegue mostrar para nós as dependências agora do projeto. Aqui, ó, ele já está dizendo para nós as dependências que ele tem. Ele tem a dependência do ACBR lá do GitHub do Gabriel e do Horse. Então, tu pode utilizar aí a ferramenta diretamente na IDE. E utilizando o Boss IDE, tu vai instalar componentes daí na IDE que vai fazer dependência no projeto. Então, quando tu abrir o projeto, ele vai verificar que o projeto tem dependências de VPLs e vai carregar os componentes visuais. Só recapitulando então rapidamente como que foi feito aqui, voltando lá na pastinha que nos interessa, você vai colocar seus componentes numa pasta, vai fazer a geração dessa parte do boss, né? Vai inicializar o boss com as devidas informações que tu necessita e vai subir para o teu Git. E depois você vai apontar do teu Git, como a gente fez aqui, que apontou aqui diretamente do endereço do Gabriel, tá? Vai apontar a tua dependência. Então você vai ter local, tu pode versionar ele local e utilizar. Lembrando que o Boss tem também a questão do login para você, se você utiliza a autenticação, então basta você ter o login aqui. Se você utiliza SSH, daí não precisa se preocupar, mas se você utiliza via login, então tem que fazer o login para poder acessar. Voltando também aqui a página do Boss, tá? Ou melhor, o projeto do Boss aqui, ele é bem documentado, tá? Então você não precisa ter problema em achar informações, e também tem bastante informação nos vídeos de informações que a gente tem aí nos canais da Hashload. Eu espero que tenha trazido aqui algo novo para vocês. Utilizem, tá? Utilizem, que ele vai fazer uma diferença enorme para vocês aí no dia a dia. Tá? Quem quiser, então, entrar em contato comigo, pode ficar à vontade. Voltar aqui, vou colocar aqui novamente o meu LinkedIn, que eu não lembro de cabeça, tá? Então eu procuro lá, ó. Procure, a gente tem aí o LinkedIn para que você possa entrar em contato comigo aí quando você necessitar, tá bom? Um abraço para todo mundo. Minhas redes sociais, você pode procurar por Leomar Marketing, que você vai achar no Twitter, no Instagram, em todos os locais aí disponíveis, tá? Um ótimo dia de trabalho para todos e até o próximo Rádio Live Studio ou outro evento aí na comunidade.